Ontem, o jornal ABC de Madrid, que é um dos mais importantes da Espanha, revelou a íntegra da carta que Hugo El Pollo Carvajal dirigiu ao presidente Donald Trump. Atenção público! Segundo Didi Redpill, El Pollo teria entregue a Donald Trump um relatório sobre como funcionam as urnas eletrônicas usadas na Venezuela e que isso também envolveria o Brasil. Curta, se inscreva e compartilhe para acompanhar essa história com análise e responsabilidade. Ontem, o jornal ABC de Madrid, que é um dos mais importantes da Espanha, revelou a íntegra da carta que Hugo El Pollo Carvajal dirigiu ao presidente Donald Trump, dissecando todo o esquema criminoso do regime de Maduro, o grande aliado de Lula. Bom, ele fala sobre a espionagem russa e cubana dentro dos Estados Unidos, narcoterrorismo, trem de Aragua. Ele fala de diversos assuntos, nessa carta para o Trump. Evidentemente que foi uma carta feita para agradar os ouvidos do Donald Trump, porém, repleta de verdades. Nada do que ele disse ali é mentira. Bom, e eu queria destacar para vocês aqui alguns pontos da carta que eu acho que são imprescindíveis e tem muito a ver com o que acontece no Brasil, com as nossas caixinhas mágicas, com as que nós utilizamos no Brasil, e vocês vão ver a origem e como é que ela funciona em outros países, certo? Abre aspas para o El Pollo. Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano e logo se tornou um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles, no seu cargo e ele me reportava diretamente. O sistema Smartmatic pode ser alterado, é um fato. Essa tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquinas de votação dentro do seu país. Não afirmo que todas as eleições foram fraudadas, mas, sim, afirmo com certeza de que as eleições podem ser manipuladas com esse software e que o mesmo foi usado para fazê-lo, fecha aspas. Ou seja, o El Pollo, que era o cara que controlava, digamos assim, as eleições na Venezuela, porque ele foi o cara que colocou no cargo o presidente do TSE de lá, está dizendo que na Venezuela, friso bem isso aqui, as caixinhas mágicas da Smartmatic, feitas com tecnologia cubana, foram feitas e idealizadas justamente para fraudar a eleição e perpetuar o regime de Maduro no poder. Ora, 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 quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Se eu não estou enganado, acho que tem um outro país da América Latina aí que utiliza, essas mesmas maquininhas, com essa mesma tecnologia. Mas, nesse outro país, elas são inexpugnáveis. Nada acontece com elas porque simplesmente nem a NASA consegue penetrar nos seus segredos, digamos assim. Bom, é claro que isso é uma palhaçada, que isso aí é uma pantomima, que deveria, no mínimo, ser investigado seriamente se o Brasil fosse um país sério e não vivêssemos em uma ditadura. Essas acusações do El Pollo Carvajal, um cara que estava lá no olho do furacão, homem de confiança do regime, tanto era assim que foi ele que escolheu o presidente do TSE lá da Venezuela. Então eu acho que esse cara sabe o que ele está falando. Se ele está dizendo que essas maquininhas lá na Venezuela foram fraudadas e que essa maquininha tem tecnologia cubana e o software pode ser sim manipulado, Então eu acho que ele sabe o que está falando. E a gente deveria tomar um pouco mais de precaução em relação às nossas caixinhas mágicas também. Porque afinal de contas, se eu não estou enganado, elas vêm do mesmo fornecedor, Ou pelo menos a tecnologia é a mesma. Bom,
Óbvio que isso ainda terá desdobramentos lá nos Estados Unidos, né? Nós vamos ver o que é que isso vai... os desdobramentos disso lá nos Estados Unidos, porque não vai ficar por aí, né? Essa carta para Donald Trump, ela é uma carta importante, porque obviamente é dirigida ao presidente da nação e com várias acusações, inclusive de espionagem dentro do território americano. E vocês sabem que espionagem lá nos Estados Unidos é questão de vida ou morte, inclusive é pena de morte para quem for pego espionando. Então, meu querido, é isso, né? Essas caixinhas mágicas que muita gente aí não botava fé, parece que o El Pollo resolveu falar a verdade e dizer exatamente como é que elas funcionam e para quem elas servem. Agora, nos restaria, como eu disse, uma investigação mais aprofundada sobre o tema no Brasil, para ver se é a mesma coisa lá, é a mesma coisa cá. Eu não posso garantir que seja, mas eu também não posso garantir que não seja, porque afinal de contas, nunca foi permitido fazer uma auditoria a fundo nessas caixinhas. E evidentemente que isso desperta curiosidades e desperta também algum tipo de desconfiança, né? De que algo de errado pode ter acontecido ou pode estar acontecendo. Enfim, esse é o assunto do momento nas redes sociais. O El Pollo Carvajal, a carta que ele mandou para o Donald Trump. Lá sim a gente vai ver providências, quem sabe até essas providências tomadas pelos Estados Unidos resvalem em outros países, como o Brasil. Não sei o que vai acontecer, mas a gente espera que alguma providência seja tomada. Vamos separar fato de alegação. Até agora, não existe confirmação oficial de governo, imprensa ou autoridades dos SUA de que tal relatório tenha sido entregue a Trump. O que há é uma narrativa divulgada por Didi Red Pill, e isso exige cautela. Em temas sensíveis, como sistemas eleitorais, qualquer afirmação precisa de prova técnica, peritagem independente e documentação verificável. Sem isso, estamos falando de denúncia, não de fato. Agora, por que essa história chama tanta atenção? Porque eleições e tecnologia são duas áreas que despertam desconfiança global. Países discutem auditoria, segurança digital e transparência o tempo todo. Isso é normal em democracias. Mas afirmar que houve entrega de relatório secreto sem fontes verificáveis não pode ser tratado como verdade. Se algum dia existir material concreto, relatório público, laudo técnico, nota oficial, aí sim a história muda de nível. Até lá, o melhor caminho é desconfiança saudável, busca por fontes confiáveis e análise técnica, não emocional. Debate sério se faz com fatos, não só com manchetes. Comente, você acha que essa alegação será comprovada? Inscreva-se para não cair em boato.